Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando em 1 Tessalonicenses e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 3. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 12 e 13. Está escrito assim: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Amados, nós já vimos nos capítulos anteriores, o primeiro capítulo, o segundo capítulo dessa carta, o quanto essa era uma igreja firmada, fundamentada em fé, em amor e em esperança. A questão dessa igreja principal é porque eles tinham algumas dúvidas em relação à vinda do Senhor Jesus. Nós veremos especificamente no capítulo 4 e 5, vai falar claramente algumas dúvidas que os irmãos tinham. Eles achavam que Jesus talvez já tivesse voltado e eles perderam a vinda do Senhor, ou então talvez aqueles que já morreram, os irmãos em Cristo que tinham morrido, familiares que já tinham morrido, iriam perder os benefícios da vinda de Jesus. Então eles tinham algumas dúvidas em relação a isso, e aí o apóstolo Paulo escreve tanto a primeira quanto a segunda carta aos Tessalonicenses para sanar essas dúvidas dos irmãos. Mas em termos de vida cotidiana, essa era uma igreja que, no geral, não todos, é impossível nós encontrarmos, é difícil termos um local, uma região em que todo mundo vive de uma maneira exemplar, mas de uma forma geral, essa era uma igreja que vivia fundamentada na fé, no amor e na esperança. E aí nós já vimos ontem, no devocional de ontem, que uma das razões para eles viverem assim é porque eles receberam a palavra de Deus assim como ela é, palavra de Deus. Eles entenderam que não era simplesmente palavra de homens, mas era a palavra de Deus, e a palavra de Deus é pura, é eficaz, é poderosa. Eles sabiam que aquela palavra atuava neles, transformava a vida deles, moldava-os para que eles pudessem viver coerentes com a verdade de Deus. E aí aqui nesse capítulo 3, o apóstolo Paulo relata ali no começo do capítulo que ele foi perseguido. Isso vocês podem encontrar lá em Atos no capítulo 17, amados. O apóstolo Paulo estava na sua viagem missionária, ele passou por Filipos, ele foi severamente perseguido em Filipos, aí ele foi para Tessalônica. Quando ele chegou em Tessalônica, ele foi perseguido, ele teve que descer para Bereia, chegou em Bereia, teve que sair também e foi para Atenas. E quando ele chegou em Atenas, ele ficou ali preocupado. Será que os irmãos de Tessalônica vão ficar firmados mesmo na fé? E aí ele envia, aqui ele faz esse relato no capítulo 3, que ele envia Timóteo para ter notícias dos irmãos de Tessalônica, como que eles estavam. E quando Timóteo traz o relato, ele fica muito feliz, porque era um excelente relatório a respeito daquela igreja. Aquela igreja estava de fato firmada em fé, em amor e em esperança. E aí, aqui no final desse capítulo, o apóstolo Paulo faz uma oração. Ele diz assim, ele clama, primeiro ele clama pedindo a Deus, ele coloca que o próprio Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, preparem o nosso caminho até vocês. Era o desejo dele voltar para a igreja ali de Tessalônica, para aquela cidade, visitar os irmãos, compartilhar da palavra de Deus com eles com mais tempo. Então ele ora e pede que o Senhor mesmo prepare o nosso caminho até vocês. E ele faz essa oração aqui no versículo 12 e 13. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros. Que ele, o Senhor, fortaleça o coração de vocês para que vocês sejam irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos.
Ou seja, que vocês vivam sempre prontos para a vinda de Jesus. E sabe o que é interessante aqui, amados? É que fica bem claro que quem faz crescer e transbordar o amor é o Senhor. Quem faz com que aqueles irmãos pudessem viver de forma irrepreensível, tendo um coração fortalecido no Senhor para que eles de fato vivessem em santidade, é o Senhor. Amados, a força e a capacitação para que nós estejamos sempre prontos para a vinda do Senhor vem do próprio Senhor. Vem de Cristo Jesus, vem do Espírito Santo, que Ele mesmo depositou em nós, que habita em nós, que é o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso maior mestre. Eu tenho ministrado aqui nos últimos devocionais e falado com os irmãos sobre nós assumirmos essa responsabilidade como filhos de Deus. Nós levarmos uma vida intencional, proposital, nós de fato nos relacionarmos com Deus, não sermos guiados, governados pelos nossos sentimentos, pelos nossos desejos, mas tomarmos uma posição de fé e nos colocarmos mesmo como filhos de Deus, nos relacionando com Ele, nos rendendo a Ele, recebendo plenamente a palavra de Deus. Mas uma coisa, amados, quando eu falo isso, quando eu ministro isso, talvez possa parecer que a força vem de nós. Não, amados. A força não vem de nós. É o próprio Senhor que nos capacita. É o próprio Senhor que nos fortalece. E isso precisa ficar bem claro, bem nítido no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento. Talvez você ouviu alguns áudios e pensou, puxa, eu quero me colocar como um colaborador de Deus, eu quero levar uma vida mais intencional, mas eu não consigo. Quando eu vejo, eu estou fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. Quando eu vejo, eu não estou lendo a palavra, não estou orando. Meu Deus! E aí você começa a ficar abatido. Ei, não fique assim. Quem te fortalece é o Senhor. Se você talvez não tenha conseguido levar uma vida, uma rotina de intimidade com Deus, só peça ajuda. Ainda que a sua oração seja, Senhor, ajuda-me. Você pode ter certeza que o Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai te capacitar. Amados, a fonte da nossa capacitação, a fonte da nossa vida, a fonte para que nós possamos realmente manifestar a vida de Cristo. A fonte de tudo isso é o próprio Deus, é o próprio Senhor. Não é pela nossa própria capacidade. Talvez hoje você olhe para você e pense, eu não tenho tido um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, eu não tenho sido constante na minha caminhada cristã, eu não tenho conseguido desenvolver uma rotina com Deus. Eu leio a palavra num dia, passa 10 para eu ler de novo. Eu não sei, os dias vão passando e eu não consigo. Ah, não desista. Não desista. Ainda que a sua oração seja todos os dias, simplesmente quando você abrir os olhos, você falar, Senhor, ajuda-me. Creia, confie, acredite que o Senhor vai te ajudar. Por quê? Porque é o Senhor que faz crescer e transbordar o amor dele em nós, para que nós possamos amar uns aos outros. Isso trata de colocar a vida cristã em prática, amados. Quando o apóstolo Paulo orou aqui para que o Senhor fizesse crescer e transbordar ainda mais o amor que aqueles irmãos tinham uns pelos outros, é porque ele sabia que o amor, a palavra fala isso em Colossenses 3,14, o amor é o que une perfeitamente todas as coisas. O amor é o vínculo perfeito. Então é o amor que une perfeitamente todos os relacionamentos. Se nós estivermos com o amor de Deus em nós, fluindo, crescendo, a nossa vida, a nossa fé se torna operante. A nossa vida se torna eficaz no reino de Deus. Mas quem faz crescer e transbordar esse amor? O Senhor. Então não pense que o ser um colaborador de Deus, o viver uma vida intencional e assumir a responsabilidade como filhos de Deus é na força do seu braço, não é? É na força que provém de Deus. Talvez hoje você não consiga ser constante,
Amados, quantas vezes a minha oração era umas 20, 30 vezes ao dia. Senhor, ajuda-me, porque eu não conseguia ter uma vida constante na palavra. Eu não conseguia ler a palavra todos os dias, eu não conseguia meditar na palavra, eu não conseguia orar todos os dias. E eu sei que muitos irmãos enfrentam isso, e não é na força do nosso braço. Nós precisamos sim nos colocar nessa posição intencional. Não achar, tudo bem, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Nós precisamos desenvolver uma vida de intimidade com Deus. Mas é confiando na capacitação e na força que vem dele. E isso, amados, é para que nós possamos viver e manifestar a vida dele. Esse amor que o apóstolo Paulo orou aqui para que transbordasse, para que crescesse no coração daqueles irmãos, é o amor que vem de Deus. E é o amor que precisa crescer e transbordar em nós, para que de fato a nossa fé seja eficaz, seja operante. Em Gálatas nós encontramos isso, que a fé atua por meio do amor, ou seja, a nossa fé ela se torna eficaz, operante, à medida que ela vai trilhando o caminho do amor. E não é esse amor que nós muitas vezes ouvimos a respeito desse amor natural, condicional. Não, mas é o amor que vem de Deus. E nós podemos falar sobre algumas coisas práticas sobre o amor. O amor, ele não guarda rancor. Isso nós encontramos lá em 1 Coríntios, no capítulo 13. O amor não guarda rancor, ou seja, o amor é perdoador. O amor não faz uma lista de erros e fica jogando na cara do outro toda vez que o outro erra. O amor não faz isso. Então é esse o amor que o apóstolo Paulo estava orando para que o Senhor mesmo fizesse crescer e transbordar na vida daqueles irmãos. Para quê? Para que aqueles irmãos pudessem viver de forma santa, justa e reta. O amor não se ira facilmente. Veja que interessante, o amor não guarda rancor, ou seja, o amor não mantém um coração amargurado, rancoroso, não perdoador. O amor não se ira facilmente, o amor é tardio para se irar. O amor é bem tardio para se irar. Tudo isso nós encontramos lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, e são coisas práticas, amados, coisas práticas para a nossa vida diária, para os nossos relacionamentos com a nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com nossos pais, com os nossos irmãos em Cristo, coisas que nós precisamos aplicar no nosso dia a dia. Mas quem faz crescer e transbordar esse amor? É o próprio Deus. É o próprio Deus. O nosso papel é nos colocarmos como colaboradores, é vivermos essa vida intencional. Mas se você não tem conseguido ter esse relacionamento com a palavra, talvez você comece a ler a palavra e você diz, tá me dando sono. Não consigo nem ler essa palavra, começa a me dar sono. Comece a orar, essa oração bem simples, bem curta, bem básica. Senhor, ajuda-me. Tenha certeza que o Senhor vai te ajudar. Tenha convicção que o Senhor vai te ajudar. E aqui na continuidade é o Senhor que fortalece o nosso coração para que a gente viva de forma irrepreensível, em santidade, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, nós temos visto, os sinais estão aí, o Senhor está às portas. O Senhor está às portas. E quando nós lemos em Mateus capítulo 24, quando Jesus mesmo relata como seria os dias anteriores à sua vinda, ele fala sobre o amor se esfriar, a maldade se multiplicar, mas ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas é perseverar o quê? É exatamente perseverar em viver no amor de Deus. Esse amor que não faz o mal para o próximo. Esse amor que serve, esse amor que é generoso, esse amor que não guarda rancor, esse amor que não se ira facilmente, esse amor que não tem inveja, o amor que não se vangloria, mas que consegue entender que a glória é do Senhor. Amados, e é o Senhor mesmo que faz crescer e transbordar esse amor. É o Senhor mesmo que fortalece o nosso coração para que a gente viva em santidade. Então, talvez você olhe para você
Você é uma pessoa que se ira com muita facilidade, você é uma pessoa que guarda rancor das pessoas e não consegue perdoar. Talvez você seja alguém que não consegue levar uma vida constante com Deus. Quando você vê, você caiu, você tropeçou, você está vivendo debaixo da maldade, das obras da carne. Amados, eu quero encorajar você a confiar no poder e na capacitação que vem de Deus. Peça ajuda ao Senhor e creia, Ele vai te ajudar. Se coloque como um colaborador de Deus, se expondo à palavra. Já recebi tantos testemunhos, nós recebemos aqui no ministério tantos testemunhos de irmãos e irmãs que eles não conseguiam ter uma vida com Deus, uma vida diária com a palavra de Deus. E eles começaram ouvindo os áudios, mas eles não faziam a leitura bíblica do dia, só ouviam um áudio. E de repente eles foram ouvindo e aquilo foi gerando no coração deles, eu quero ler o que está escrito porque eu quero entender o que essa irmã está falando. Quero entender melhor, se tem o capítulo e ela está falando sobre o capítulo do dia, eu quero entender melhor. E de repente eles ficaram lá 1 semana, 2 semanas só ouvindo os áudios, mas de repente veio uma sede, uma fome, e eles começaram a ler a palavra e agora não conseguem mais deixar de ler a palavra. Amados, isso é o que o Senhor faz em nós. Esse é o poder e a eficácia da palavra de Deus e do Espírito Santo em nós. O nosso papel é o quê? É nos expormos a essa palavra. Quantos irmãos diziam que não tinham forças, eles simplesmente colocavam o áudio para ouvir. Mas aquela palavra estava entrando nos seus corações, nos seus ouvidos, na sua mente, no seu coração. E a palavra de Deus é viva, é poderosa, é eficaz e atuando nos corações e moldando as vidas e gerando sede e fome pela palavra. Amados, esse é o encorajamento de Deus para você hoje, que talvez não tenha uma vida tão constante com Deus e você olha para você e pensa, eu não consigo. Já tentei, eu não consigo. Não é na força do seu braço, é pelo poder de Deus. É o Senhor que fará crescer e transbordar o amor dele em você, para que você possa amar a Deus sobre todas as coisas e amar aos outros como ele mesmo ama. Porque é isso que Jesus deixou para nós, que nós possamos amar a Deus e possamos amar os nossos irmãos assim como Jesus ama. Servindo, perdoando, sendo generosos. Amados, não guardando rancor. Amados, que eu e você, nós possamos nos render mesmo ao poder de Deus. E essa palavra de hoje, é claro, a palavra de Deus é para todos nós. Mas, especialmente, o Senhor pediu para eu ministrar isso especialmente para aqueles irmãos que não têm conseguido levar uma vida constante com o Senhor. De repente lê a Bíblia um dia, passa 10, 15, vai no culto uma semana, passa 3 meses sem ir, não consegue ter uma constância com Deus. Olha para suas atitudes e pensa, meu Deus, eu estou vivendo tudo errado. Confie no poder, na atuação do poder de Deus. O seu papel é se render, é abrir o seu coração, é se expor às verdades de Deus. Talvez hoje você não consiga ler a Bíblia todos os dias. Então, ouça os áudios. Nós estamos aqui como um canal para abençoar, para edificar a sua vida. Então, ouça. Se você não quiser, não se identificar com os nossos áudios, tem tantos pregadores. O único conselho é, ouça alguém que está pregando a palavra, que encoraja você a ler a tua Bíblia, que encoraja você a ter um relacionamento pessoal com Deus. Porque nós não precisamos terceirizar o nosso relacionamento. Nós não precisamos de mediadores entre o nosso relacionamento e Deus. O único mediador entre nós e Deus é Cristo Jesus. É Ele o vivo caminho. Então nós podemos e devemos ter um relacionamento pessoal. Todos os crentes, todos nós, hoje, pós-cruz, somos sacerdócio real. Não precisamos mais de um sacerdote para levar os nossos pedidos, para levar as nossas causas a Deus, todos nós, por causa da obra de Cristo Jesus. Então, o único conselho que eu dou é, ouça sempre aqueles que te encorajam a ir para a palavra, a ler a palavra, a meditar na palavra, a se relacionar com a palavra e a confiar na suficiência de Cristo Jesus. Vamos orar?
Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pela tua mensagem. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que eles sejam fortalecidos no Senhor, para que o coração deles seja fortalecido no Senhor e eles sejam irrepreensíveis em santidade diante do Senhor, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, Pai, eu oro para que o amor do Senhor cresça e transborde nos corações. Em nome de Jesus. Pai, eu oro especialmente agora por aqueles meus irmãos que não têm conseguido levar uma vida constante contigo, que não conseguem parar um momento do seu dia para orar, para meditar na palavra. Ah, Pai, eu oro para que o coração deles seja fortalecido no Senhor, para que o Senhor mesmo faça transbordar o amor do Senhor em suas vidas, para que eles sejam inundados com sede e fome da tua palavra, da tua presença, que eles compreendam que é o Senhor a fonte da vida, que é o Senhor a fonte da nossa capacitação, a fonte de tudo que nós precisamos está em ti, provém de ti, que eles entendam isso, Senhor, em nome de Jesus, e possam se render a ti, que eles se exponham à tua palavra, que se eles ainda não conseguem ler todos os dias a tua palavra, mas que eles possam se expor a mensagens bíblicas, a conteúdos que transmitem a tua verdade, a tua palavra, e eles sejam inundados com essa palavra, porque a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz, e a nossa fé, ela vem por ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Ah, Pai, que a fé dos meus irmãos seja aperfeiçoada à medida que eles vão ouvindo a tua palavra, a tua mensagem, e eles vão sendo fortalecidos, Pai. Que eles sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, em nome de Jesus. Que eles compreendam que não é na força do braço, mas é pela força do Senhor. Que eles compreendam o papel como colaboradores, se rendendo ao Senhor, se expondo à tua palavra e confiando que enquanto eles ouvem a tua palavra, enquanto eles leem a tua palavra, enquanto eles meditam na tua palavra, o Senhor mesmo vai atuando nos seus corações, vai fazendo crescer e transbordar o seu amor, vai fazendo com que eles sejam fortalecidos com a força do seu poder, e as atitudes deles vão sendo moldadas, mudadas pelo poder do teu Espírito e pelo poder da tua palavra, que eles compreendam isso, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.